milagre, a gente carrega uma bênção. Amém, graças a Deus. E aquele que entende isso louva, aquele que entende isso adora, aquele que entende isso expressa a sua gratidão, porque louvar ao Senhor é o meio que, também que nós expressamos gratidão a quem Ele é, ao que Ele faz por nós. E nós então temos a certeza e convicção de que o louvor liberta, o louvor enriquece, o louvor engrandece. Louvar ao Senhor para nós é um grande privilégio. Nós podemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, é magnífico isso. Por quê? Porque nós temos a convicção e certeza de que o louvor cantado com a alma, com o coração, com o entendimento, ele atrai a Deus. Ele abre as portas para que o favor de Deus venha e seja estabelecido em nossa vida, em nossos lares, em nossas famílias, queridos. Então, esse é um tempo que temos um grande privilégio de podermos adorarmos ao Senhor em nossas casas. Eu vou pegar um pouquinho de água aqui. Muito bem. Muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu puxar para cá. Puxei para cá, tá bom? E o Senhor sempre, queridos irmãos, nos permite vivermos nessa dimensão de adorarmos e louvarmos ao seu nome. Então, nunca recebemos de Deus um convite, sem que Ele nos abençoe para isso. Todos os convites que Deus nos faz para realizarmos algo para Ele, em favor dEle, Ele nunca nos faz o convite sem antes nos abençoar. Primeiro, Ele te abençoa e depois Ele te convida. E isso é maravilhoso porque nós temos esse grande privilégio de sabermos que nós temos um futuro e que Deus está no nosso futuro. A certeza que você e eu temos é que Deus está lá. Nós ainda não chegamos lá, mas Deus está lá no nosso futuro. Então é impossível vivermos aquilo que Deus nos chamou para vivermos sem carregarmos aquilo que Deus já depositou em nossa vida. É impossível vivermos aquilo que Deus nos chamou para viver sem carregarmos aquilo que Deus depositou sobre você, sobre mim e sobre nós. É impossível. É impossível por quê? Porque se nós não temos discernimento ou não entendemos o que Deus colocou sobre nós não conseguimos então ser efetivos e consistentes na nossa vida cristã, no nosso viver diário. Então é impossível vivermos aquilo que Deus nos chamou para viver sem carregarmos aquilo que Deus já depositou sobre nós. E isso você tem que guardar no seu coração, porque o livro de Efésios diz, Efésios 1, versículo 3, o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Ele já nos abençoou, nós temos já a bênção. Então nós já carregamos palavras de vida. Nós já carregamos as bênçãos que o Senhor, todas as bênçãos que o Senhor destinou para nós já carregamos. Isso é maravilhoso, por quê? Porque nós temos recebido de Deus essas palavras de vida para não desistir, para não ficar para trás, para não parar, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à pandemia que nós estamos vivendo. Tem muita gente cansada hoje em dia, tem muita gente que se cansou, está se cansando. Tem muita gente que está pedindo para Deus derramar o que Ele já derramou. Por quê? Porque se cansou. Tem muita gente que está frustrada, se frustrou. Por N motivos. Está pedindo para que Deus faça alguma coisa, Deus intervenha. Porque elas esperam isso, por causa da frustração. Elas esperam que Deus faça o que em Cristo Ele já fez. Ele já nos abençoou. Tudo que você e eu precisamos entender nesta noite, amados, é que nós temos que enxergar sobre uma nova perspectiva. Qual é a perspectiva? Que em Cristo você é abençoado. Amém. Em Cristo você é abençoado. Em Cristo você é renovado. Em Cristo você é filho. Em Cristo você já não é mais escravo. Em Cristo você já recebeu
todas as bênçãos em Cristo. Isto fala de uma riqueza, queridos irmãos, inestimável, poderosa, que nos enriquece, que nos transforma, que nos traz para perto, que nos levanta. Então esse não é tempo de desistir. Esses tempos não são tempos de recuar. Esses são tempos de conhecer a Deus, de prosseguir com Deus. E se você pode entender o que eu estou dizendo, então diga aí: eu já sou abençoado. Eu já sou abençoado. Você é abençoado, querido. Ô, meu amado, você é abençoado. E esse tempo é um tempo onde nós já recebemos tudo de Deus para a gente romper em fé. Esses são tempos de rompimentos em fé. E nós temos que discernir isso, queridos. Porque eu não sou mais escravo do medo, né? A canção do Fernandinho. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Então isso muda toda uma perspectiva. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Oh, aleluia. É sobre isso que quero falar com vocês hoje. 1 Reis 19, versículo 1. O texto diz assim. O cenário qual é? O cenário é de uma grande vitória. Um homem de Deus, ele teve coragem de fazer o incomum. Ele teve coragem de trazer uma realidade. Por quê? Porque ele já viu o futuro. Ele viu que Deus estava no seu futuro. Esse homem que tem a coragem de fazer algo incomum chama-se Elias. Ele foi o profeta que disse que não haveria chuva em Israel. E os céus se fecharam por 3 anos e meio. Mas ele queria, irmão, justificar a fé dele em Deus. Então o Deus que ele confia, o Deus que ele acredita, está com ele em todo o tempo. E ele se manifesta, ele diz assim: ó, chega com essa palhaçada, nós vamos ver quem é Deus. Se Baal é Deus, vocês vão servir a Baal. Se Deus é Deus, serve a Deus. Vocês não podem ficar aí pensando em 2 pensamentos, em 2 caminhos. E ele então faz um desafio. Ele desafia os profetas de Baal e de Acera, deuses que estavam ali predominando, né, naquele reinado de Israel, com Acabe e Jezabel. Deus então, Elias então, ele agora vai e ele traz uma realidade, irmãos. Ele traz algo que ninguém conseguia entender. Ele manda cavar, ele manda pôr água, ele fala para os homens de Baal, os profetas de Baal, para fazer o sacrifício primeiro, e aqueles homens se desesperaram porque confiaram em Baal, e Baal estava os frustrando, e Elias tinha uma convicção clara, certa. Ele sabia em quem ele cria, ele sabia em quem o governava. Ele entendia que ele não foi chamado para viver debaixo do medo. Ele foi chamado para viver um governo. E esse governo era sobre o medo. Esse governo era sobre o medo, queridos irmãos. Porque Elias ele traz uma realidade que ninguém entendia, mas ele sabia o que estava fazendo porque ele confiara no Senhor. Ele tinha instruções de fé, ele tinha instruções do Senhor. Deus falava com ele. E fato é, queridos, que ele tem uma grande vitória. Deus é enaltecido, Deus é exaltado, Deus é engrandecido. As pessoas agora, depois da resposta de Deus pelo sacrifício que Elias fez, ele juntou as tribos, as pedras que simbolizavam as tribos, ele fez um sacrifício, ele colocou água, algo muito escasso naqueles dias. Ele fez algo que ninguém teve coragem de fazer. Por quê? Porque ele entendia, irmãos, que Deus estava no seu futuro. Então o homem de Deus, ele tem agora a oportunidade de mostrar Deus ao mundo. E isso acontece. Deus vem como resposta. Ele faz uma oração breve e Deus vem com fogo. Deus vem de uma forma avassaladora. Deus invade o mundo natural de uma forma extraordinária. E Deus quebra todos os protocolos. Deus quebra, foge a lógica, irmãos. A lógica já não existe mais e Deus vem, o povo agora abismado,
começa a agradecer a Deus e adorar a Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles começam a expressar louvores, e isso fala de gratidão, como eu disse no início. Toda vez que você consegue cantar em meio a circunstâncias adversas, você está expressando gratidão, você está dizendo que Deus continua sendo o Senhor de todos, o Senhor de tudo, o Senhor ainda continua governando todas as coisas. E Elias agora está, irmãos, imagine o êxtase daqueles dias, o êxtase daquele momento, e Elias está então atuando no ministério, está atuando, até que Acabe, o frustrado, porque Acabe, ele era dominado por sua esposa, e agora Acabe, ele vai a Jezabel, sua esposa não estava lá por algum outro motivo, e de repente ele fala para a esposa, olha, Elias é o cara, hein? Elias acabou com todos os seus profetas. Baal foi envergonhado. A profetisa de Baal, chamada Jezabel, a prostituta, ela fica indignadíssima. Ela fica endemoniada. Ela fica com uma raiva intensa e tremenda contra Elias. Então Elias agora cheio de vigor espiritual, ele recebe uma palavra dessa. Capítulo 19, versículo 1, nós vamos ler até o 8, tá? Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a espada os profetas. Então Jezabel mandou chamar o mensageiro, mandou o mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Que deuses? O Deus dela já havia sido envergonhado, tanto Baal como a Sera. De que Deus ela está falando? Então veja que aqui não tem lógica, porque o Deus dela fracassou, o Deus de Elias venceu. Não é verdade? O Deus de Jezabel fracassou, meus irmãos. Ele não pôde fazer nada. Quando Deus veio, Deus envergonhou publicamente. É isso que Colossenses capítulo 2 fala, que Jesus envergonhou publicamente todos os principados e potestades. Envergonhou à vista de todos. De que Deus que ela está falando? Ela está falando de um Deus fracassado, que me faça os deuses restantes se amanhã Elias não for morto. Ela não está confiando nos deuses. Ela está confiando na força do seu poder como rainha. Está entendendo? Porque todo homem cria para si um ídolo. O ídolo só existe por causa da cabeça do ser humano. Está entendendo? O ídolo só existe por causa da cabeça do ser humano. Por que existe o ídolo? Porque o homem quer ser Deus de si mesmo. Eu vou repetir. Por que existe um ídolo? Porque o homem quer ser Deus de si mesmo. Então ele precisa adorar algo, ele precisa ver algo para adorar. Então da sua cabeça ele tira um representante. Então ele vai e empodera aquilo como um Deus. Mas de que Deus que não está falando? Irmãos, é impressionante, porque eu estava em Israel e a imagem de Baal é desse tamanho aqui, ó. Ó, estatuetas assim pequenininhas. Existia uma estatueta maior no tempo de Baal, mas as réplicas eram, ó, pequenas. Então ela se assegura no seu poder, na força que ela tem como rainha. Porque se ela fosse qualquer outra pessoa comum e normal, ela não teria poder para tal. Mas como rainha, ela tem o poder de mandar seus soldados matarem qualquer pessoa, né, que ela quisesse que morresse. E ela disse assim: Elias, você vai morrer. Você vai morrer. Como você matou os meus profetas. Você vai morrer à espada. Elias ouve aquilo, irmãos, do mensageiro. Versículo 2, versículo 3. Quando ele viu isso, levantou-se e foi para escapar com vida e se foi. Veja que ele não ouviu, ele viu. Ele viu que as ameaças, na voz que aquele mensageiro levou para ele, ele viu. Presta atenção, gente. Ele viu. Viu o que se ela não tinha feito nada ainda? Então aquelas palavras
se materializaram, se assim eu posso dizer, na mente de Elias. Era como se ele estivesse vendo ele já sendo morto pelos soldados. Vendo o velório dele, as pessoas chorando sobre o caixão dele. Percebam, versículo 2, ele viu o quê? O que ele viu? Ele viu a glória de Deus. E é impressionante porque, irmãos, eu volto a dizer, é impossível vivermos aquilo que Deus nos chamou para viver, sem carregarmos aquilo que Deus já depositou sobre nós. É impossível viver algo grande de Deus, se nós não entendemos o que Deus colocou sobre nós. É enorme, é gigantesco. Foge, irmãos, a ideia. Então Elias agora ele viu aquelas palavras foram tão tenebrosas, tão malignas, tão cheias de peçonha mortal, que agora a sua mente aperta o gatilho. E ele acha então que era o fim de tudo. E ele entra em um parafuso. Ele fica desesperado. Ele começa a andar, gente, ó. Quando viu isso, versículo 3, levantou-se e foi para escapar com vida. E se foi, ele fugiu. Ele chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto. Deserto não tem ninguém, ele foi sozinho para o deserto, ele se enroscou no deserto. Não foi Deus que levou ele para o deserto, ele entrou pelo caminho do deserto. Caminho de um dia foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele entra em crise, ele entra em parafuso, ele já não tem mais a identidade, ele não sabe mais quem é. Eu não sou melhor que os meus pais. Ele está dizendo assim que os pais dele sofreram por aquela causa, por uma causa maior. E agora o que ele está vivendo, isso é muito injusto. E aí ele já não tem mais certeza de nada, ele já não consegue enxergar Deus lá no futuro dele, só consegue enxergar a morte. Então ele pede a morte para Deus, porque é mais fácil pedir para Deus jogar para outra pessoa um sentimento nosso, do que a gente lidar com isso e tratar isso em nós. Então a gente vai sempre exportando isso para fora e para o outro. Porque essa é a tendência de muitos de nós, exportar nossos sentimentos e colocar nas costas dos outros. Por quê? Porque a gente não sabe, não aprendeu a lidar com esses sentimentos. Então eu decido ir embora, eu decido fugir, eu decido ir para um deserto. Todo mundo em sã consciência evita passar pelo deserto. Evita passar pelas rotas do deserto, gente. Porque o deserto é um lugar seco. E quando o cristão vai para o deserto? Quando Deus leva. Mas aqui nós vemos que este rapaz, este homem, Elias, o profeta Elias, em quem eu respeito, porque é um cara de calibre, irmãos. Aqui ele já não sabia mais quem era. Então é mais fácil morrer, é mais fácil abandonar, é mais fácil desistir de tudo, abrir mão da minha própria vida. É mais fácil. O que muita gente está fazendo hoje, irmãos, estão tendo surtos psicóticos, estão ansiosos demais. As pessoas estão perdidas em si mesmas. Elas não conseguem enxergar um futuro, a não ser um futuro tenebroso, um futuro cheio de espinhos. E eu quero te dizer uma coisa, que o nosso Deus ainda se encontra no nosso futuro. Ele já está lá, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele já está lá no nosso futuro. Mas Elias aqui então decidiu deixar de viver. Eu sei, irmãos, que se temos medo, dúvida, insegurança, ansiedade em meio às crises, todos esses sentimentos ficam maiores, eles se potencializam, eles crescem no meio da crise. A dúvida, o medo, a ansiedade, eles crescem no meio da crise, sabe? Nós ficamos inseguros, uma insegurança terrível. Mas nós precisamos também entender que nós já somos abençoados. E no meio da crise, a nossa percepção a respeito da bênção que a gente carrega fica ainda maior. Nesse tempo que nós estamos passando,
Nós precisamos ter a percepção de que nós já estamos abençoados e que também a nossa percepção nos leva a compreender que a bênção que a gente carrega, ela também se potencializou. Amém. Aleluia. Então isso é maximizado, é engrandecido, fica gigante. Então você carrega algo profundo, intenso, algo de calibre. Aleluia. A Bíblia diz que quando a glória de Deus vinha, as pessoas não podiam ficar de pé para ministrar. Elas iam no chão. O peso da glória, cabode. Cavode, né? Peso da glória, cavode. Porque é isso que Deus colocou sobre nós. Nós temos uma perspectiva em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Sim, sim, irmãos, eu entendo você. São tempos estranhos, difíceis. Ninguém entende ninguém fala coisa com coisa, sabe? Tudo meio fora do lugar. Mas nós somos aqueles que temos que ter a cabeça no lugar certo. Nós temos que ter ainda, irmãos, os pés no chão, mas a cabeça no trono de Deus. Pensar nas coisas que são de cima. Um homem pode cair. É possível um homem de Deus cair? É. Não tem super-homem no reino de Deus. O único que não caiu foi Jesus. Todos os outros, irmãos. É possível um homem de Deus cair? Sim. Se cansar? Sim. Se frustrar? Sim. É possível um homem de Deus se distrair? Sim. É possível dúvidas entrarem no coração de um homem de Deus? Sim. É possível um homem de Deus querer desistir? Sim. Mas agora eu quero te dizer que tudo isso é temporário. Tudo isso na cabeça, no coração de um homem, de uma mulher de Deus, é temporário. Pode até vir esses pensamentos, mas ele não permite que esses pensamentos dominem e governem os seus sentimentos. Porque ele entende, irmãos, que Deus está no seu futuro. Então ele encontra respostas na palavra poderosa de Jesus Cristo. Ele tem o seu norte, irmãos, pautado, mirado na palavra que Deus fala. Ele não fica colhendo tudo que se fala. Ele tem uma certeza, ele tem uma convicção. Deus nunca pensou, sabe, o pior para nós. Deus nunca quis que você desistisse. Deus nunca quis que você perdesse tudo. Deus nunca quis que você tivesse dúvida. Deus nunca quis que você ficasse inseguro. Deus nunca quis que você se cansasse. Deus nunca quis que você se frustrasse. Então a Bíblia diz algo poderoso para nós. Em Salmos 37, eu quero que você leia lá comigo. Salmos 37. Oh, aleluia. Salmos 37. Versículo 23. Confirmados pelo Senhor são os passos de um homem em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Vou repetir. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem cujo caminho ele tem prazer. Ainda que caia. Então há uma possibilidade, tá? Ainda que caia. Vírgula. Não ficará prostrado. Porque ainda que um homem de Deus que leva prazer a Deus caia, está escrito aqui, não vai ficar prostrado. Porque Deus sempre fala assim, essa queda não é o final da tua história. Você caiu, eu estendo as minhas mãos, porque eu não te fiz para ficar prostrado diante de uma situação, diante de um problema, de uma adversidade. Você não vai ficar no lugar da tua depressão. Você não vai ficar nos lugares das suas frustrações. Você não vai ficar no lugar do seu desespero. Você não vai ficar no lugar do medo, porque eu te tiro daí. Está escrito aqui, irmãos.
Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhe a mão. Não ficará prostrado. Dá glória a Deus aí, irmão. Não ficará prostrado, porque Deus segura-lhe a mão. É Deus dizendo assim, olha, você pode até cair, porque isso é natural, mas eu estenderei as minhas mãos do sobrenatural e te resgatarei de novo, te trarei para perto, te colocarei em pé de novo. É isso que Deus está nos ensinando, irmãos. O que define o teu futuro são as palavras que Jesus está liberando nesses dias para você. O que define o seu futuro, irmãos, não é o que o governo fala, não é aquilo que você vê na televisão, os noticiários, o que define o teu futuro são as palavras que Jesus fala ao teu coração. Essas palavras que Jesus fala ao teu coração definem o teu futuro. Então o Senhor diz assim, você me alegra. Então ainda que você caia, eu vou depressa te socorrer, eu vou tirar você do chão, eu vou tirar você da vergonha, eu vou tirar você do pó, eu não deixarei você sozinho, eu não deixarei você ferido, eu vou te levantar de novo, eu vou te colocar de pé, te colocarei no caminho e nós vamos dar continuidade. Amém. Oh, aleluia. Amém, Senhor. Esse é o nosso Deus, irmãos. Amém. O nosso Deus, ele é tremendo. No meio da minha fraqueza, Deus se revela como forte. No meio da minha fraqueza, Deus se revela como forte. No meio das minhas impossibilidades, Deus se revela como Deus do impossível. Elias precisava entender isso, queridos. Elias precisava entender isso. E nós precisamos entender isso também. Porque olha o que o texto diz. Olha só o que o texto diz. Aleluia. Glória a Deus. Você que chega agora e me viu aí, mais exaltado, né? Um grito. É porque eu estou empolgado, irmãos. Amém. Estou empolgado porque quanto mais eu estudo as Escrituras, mais eu vejo Deus das Escrituras. Eu vejo Ele, irmãos, em cada gesto, em cada passo que eu dou, eu vejo Deus. Isso é maravilhoso. Ele não nos deixa confundido. Então, olha o que o texto continua dizendo, versículo 4, né, se eu não me engano. Versículo 5. Pois que ele pediu a morte. E deitando debaixo de um símbolo, dormiu. Tem dúvida aqui que ele estava com depressão, né? Não precisa nem falar nada. Depois de uma grande vitória, quando você tem grandes vitórias e não guarda o seu coração, isso é muito perigoso. Guarda o teu coração, porque deles procede o caminho da vida. Jesus, certa feita, disse assim, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai do coração. Você que me ouve, eu te dou um conselho hoje. Guarda o teu coração, protege suas emoções, blinda suas emoções, protege. Não é tudo que você tem que ouvir. Não é tudo que você tem que ler. Não é tudo que você tem que comer. Não é tudo que você tem que beber. Olha só. Ele dormiu, versículo 6, né? Versículo 5. E deitando-se debaixo de um zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta, põe-te de pé, levanta, sai dessa posição, levanta e come. Tenha fome, tenha sede. Jesus falou, bem-aventurado que tem fome e tem sede. Olha que continua o texto aqui, ó. O anjo do Senhor, desculpe, o verso 6 ainda, verso 6. Ele olhou e eis que a sua cabeceira, do ladinho dele, como Deus cuida da gente, né? Do ladinho dele. Ele olhou, a sua cabeceira estava um pão cozido. Um pão cozido. É claro que aquele pão não tinha fermento. Um pão sem fermento. Um pão cozido na pedra, tá, versículo 6.
sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar. Ele levantou, ele comeu pão e bebeu água, porque o anjo levou para ele pão e água. E aí o texto continua dizendo, versículo 7, o anjo veio a segunda vez e o tocou e disse, levanta e come, porque demasiado longa será a tua viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento, daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, até o Sinai, o monte de Deus. Uau! Pão e água. Essa é a ceia do fortalecimento. Pão e água. Pão e a água são símbolos universais, irmãos, de alimento. Deus na história sempre alimentou o seu povo. Todas as vezes que o seu povo se viu faminto, quando sai do Egito, Deus alimenta com pão do céu, o maná, e faz verter água da rocha. E isso é maravilhoso, porque em outras intervenções de Deus, Deus também manda pão e Deus manda água. Então isso são símbolos. Representa Cristo, o pão da vida. A água representa a presença gloriosa do Espírito Santo. E só quem pode dar a água é Cristo. Só quem pode dar o pão é Deus. E só quem pode dar a força é o Espírito Santo. Né? Vamos fazer nessa... Claro que Deus é Deus. Os três são um. E um são três. Mas só para a gente pontuar aqui. A Bíblia diz lá em João capítulo 6, versículo 32 até o 35, Jesus fala assim, eu sou o pão vivo que desce do céu. E ele fala assim, no versículo 35, eu sou o pão vivo. Quem vem a mim e come desse pão não terá mais fome. E quem vem a mim e bebe desta água não terá mais sede. Pão e água eu estou colocando no texto, tá? Mas está lá no versículo 35 de João 6. Então Cristo tem o pão e tem a água. Esses são dias que nós devemos comer de Cristo. Eu repetir, porque lá no mesmo capítulo, ele fala assim, quem come da minha carne, quem come, será saciado, terá vida. Então fortalecer-se em Deus é ter vida. Vida de Cristo, vida abundante, sabe aquela coisa lá que a gente fala, olha, Jesus veio para dar vida e vida abundante. As pessoas pensam que vida abundante, irmãos, é ter muito dinheiro no bolso. Passa por aí, eu acredito que passa por aí, mas não é isso que o texto está dizendo. Vida abundante é você ter Cristo e ter o Espírito Santo regendo a sua vida. Sei ter em abundância e também sei ter em falta. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. A gente às vezes não compreende que as Escrituras estão querendo dizer. Deus está dizendo assim, eu tenho o pão que te fortalece. Eu tenho a água que te anima. E você tem que comer porque a tua jornada é longa. Eu estou lá no teu futuro. Eu estou te esperando lá no teu futuro, está aqui, ó. O anjo disse assim, come, porque a jornada é longa. Deus está te aguardando lá no teu futuro. Deus tem um encontro contigo lá no Horebe, lá no Sinai, no monte de Deus. O monte onde Deus entregou a lei para o povo. Lembra lá em Moisés? Que o monte fumegava. Deus falava de uma maneira extraordinária. Deus marca o encontro com o seu profeta no lugar que ele quer. Monte Horebe, eu te quero lá. E você estava caminhando ao contrário. Agora você vai ter que ir. Andar 40 dias e fala, o texto diz que com a força daquela comida, o profeta andou 40 dias e 40 noites. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque nos momentos que eu não sei o que fazer, Deus se revela como meu guia. Oh, aleluia! Nos momentos
sabe, de desânimo, Deus se revela como aquele que sara a minha alma. Então a comida que você tem a comer é a comida que Deus está te dando para que seja sarada a tua alma. Seja sarada a tua alma. Desculpem, queridos. Sabe, quem sabe o que tem de Deus não recua. Esses não são tempos de recuar. Porque evangelho não é fuga, irmãos. O evangelho não é fuga. O evangelho também não é a negação do medo. O evangelho não é fingir que nada está acontecendo. Não, está acontecendo alguma coisa assim. Tem relevância o que está acontecendo. Por favor, meu irmão. O evangelho não descarta essas coisas. Mas sabe o que é evangelho? Quando o evangelho vem sobre nós, a Bíblia diz assim que o evangelho não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então isso fala de um governo. O que é evangelho? Boas novas. Isto é o governo de Deus sobre o medo. É o governo de Deus sobre o medo. É o governo de Deus sobre a ansiedade. É o governo de Deus sobre as frustrações. É o governo de Deus sobre o desânimo. É o governo de Deus sobre tudo. E nós podemos então ter a certeza, quem sabe quem é em Deus, se você sabe quem você é em Deus ainda, que você esteja tanto cabisbaixo, preocupado, sem motivos muitas vezes de agradecer a Deus, se você sabe quem é em Deus, então não é para que você recue, você não pode recuar nesses dias, você precisa avançar, porque se o Evangelho está na tua alma, em nome de Jesus Cristo, se o Evangelho de Deus chegou ao teu coração, saiba que o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Glória a Deus. Poder de Deus. Uau! Poder de Deus, irmãos. O Evangelho não é fuga. Oh, aleluia. Você não precisa ficar ansioso com o dia de amanhã. Jesus nos ensina. Basta cada dia o seu mal. Sabe o que acontece? O profeta chega, até aí na sequência. O profeta chega lá no Monte Horebe. Lá no monte onde Deus falou e a sarça ardia e não se consumia. Então o camarada, o Elias, com a força daquela comida, entra numa caverna, vai se abrigar. E Deus vem e fala, Elias, o que fazes aí? Por que você está nessa caverna? Por que você está se isolando? Aquele que se isola, diz a Bíblia, ele se levanta contra a sabedoria. Não é sábio se isolar. Não é sábio fugir. Por que você está aí? Você está com medo do que, rapaz? Que Deus é o Deus daquela mulher. Você já envergonhou ele. Eu te dei autoridade para envergonhar aquele Deus. Eu mesmo vim. E a Bíblia diz assim, que ele fala, eu não sou melhor do que os meus pais. A mesma desculpa. Eu não sou melhor do que os meus pais. Você não foi chamado para ser melhor do que seus pais. Você foi chamado para ser uma carta viva. Um bom perfume, um embaixador. Então ele acha, Elias ele se julgava, ele se justificava, dizendo que ele era o único que ficou. O único que sobrou. Só eu estou fazendo isso. Não tem ninguém mais. E Deus falou, você está equivocado. O medo que Jezabel colocou diante daquelas palavras te fez ver algo que não existe. E quantas pessoas estão vendo algo que não tem, que não existe? Isso é maligno, é diabólico, é destrutivo. Que Deus abra os nossos olhos, irmãos, nesses dias. Que possamos viver um cristianismo autêntico. Cristianismo verdadeiro, irmãos. Porque o juízo de Deus virá e virá primeiro sobre a casa dele. Esses são dias de você colocar a sua vida na balança de Deus. Elias acha que ele é o único biscoito do pacote. Então Deus vem, irmãos, e Deus vem, passa por ali,
e vem atrás um vendaval. Está no texto aqui, ó. Está no texto, versículo número 11, Deus fala, vem para fora. Vem cá para fora. Eu disse ontem na live de ontem, que andar com Deus não é querer que Jesus faça o que eu quero. Jesus vem aonde estou. Andar com Deus vai muito além disso. Não se pode andar junto se não está de acordo. O que é andar com Deus é estar de acordo com Ele. É estar de acordo com o que Ele pensa. Estar de acordo com o que Ele faz. Estar de acordo da maneira que Ele faz todas as coisas. Se eu não estou de acordo, então não tenho comunhão. Então andar com Deus não é trazer Deus para a nossa vida, mas é sim Deus nos levar para a vida dele. Amém ou não amém? Amém. É Deus nos levar para a vida dele, amados. Não é vivermos um cristianismo barato, cheio de convicções humanistas, de autorrealização, de projetos faraônicos. Pelo contrário, andar com Deus mostra ao mundo que você não é igual. Jesus falou, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Porque vocês seriam iguais a eles, iguais ao mundo. Então vejam só, o camarada come pão e o camarada come o quê? Bebe o quê? A água. Então quem sabe quem é? Quem sabe quem é em Deus? Quem sabe que carrega o que Deus depositou sobre? Esse não recua. Olha o que diz o texto de Efésios 6. Efésios 6. Oh, aleluia. Glória a Deus. Coloca aí nos comentários quem sabe que carrega não recua. Coloca aí. Seja ousado. Quem sabe que carrega de Deus não recua. Embora tenha vontade muitas vezes. Nós vemos no texto. Embora muitas vezes passe no coração em desistir. Mas tem algo que é muito maior do que você e do que eu. E que está aqui dentro. Isso nos faz continuar e prosseguir. É a força dessa comida. Porque nós temos comido e bebido de Cristo. Então nós estamos fortalecidos. Sabe? Estamos fortes. Olha aqui o texto. Efésios 6, 10 ao 13. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Faz tempo que eu não leio esse texto, né, publicamente. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos de lutar. Tudo aquilo que é carne e sangue não é a tua luta. Eu vou repetir, tudo aquilo que é carne e sangue não é a tua luta. Olha só, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes deste mundo, destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Verso 13. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, o dia é mau, mas eu continuo agindo. O dia é mau, eu continuo trabalhando. O dia é mau, eu continuo caminhando. O dia é mau, eu continuo aprendendo. O dia é mau, mas eu continuo adorando. O dia é mau, eu continuo louvando. O dia é mau, mas eu continuo agradecendo. O dia é mau, mas eu continuo plantando. O dia é mau, mas eu continuo em Deus. O dia é mau, mas eu continuo comendo do pão e bebendo da água. O dia é mau, mas eu continuo comendo de Cristo. O dia é mau, mas eu continuo com os meus olhos mirados em Jesus Cristo. Os dias são maus, mas eu continuo vivendo na expectativa de que Deus já está no meu futuro. Amém. Havendo feito tudo.
permanecer firme. Que texto maravilhoso. Havendo feito tudo, permanecer firme. Elias agora ele tem um encontro com o Criador, porque vem algumas coisas tenebrosas. Vem vento, vendaval, terremoto e fogo. Primeiro vem o vento, depois vem terremoto, a ponto de as pedras rolarem da montanha. E agora vem o fogo. E a Bíblia diz, e Deus não estava nessas coisas. Mas aí veio um quarto elemento, uma voz mansa e delicada. Lembra de Jesus? O que Jesus falou? Vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem de mim o meu jugo, andem comigo. Jugo, presa de bois. Andem comigo, tome o meu jugo, é meu jugo, não é teu jugo, é meu jugo. Põe o meu jugo sobre o seu pescoço e anda comigo. Ah, olha que lindo, põe o meu jugo sobre o teu pescoço e anda comigo. Põe o meu jugo sobre o teu pescoço e caminha comigo. Então você vai aprender de mim, que sou o quê? Manso e humilde. Todas as vezes, irmãos, isso é maravilhoso. Todas as vezes que você senta para comer, para ter uma comunhão com alguém que é humilde, você sai de lá, você se levanta da mesa valorizado. Às vezes você senta com humilde para comer, você fica falando assim, uau, que privilégio. Que é isso? Oh Deus, obrigado. Por quê? Porque quando você senta com humilde na mesa, você é valorizado. Ele não pensa em você, ele manda servir primeiro o outro. Sirva o outro primeiro, ele dá honra. E nós temos que entender isso, irmãos. Que os humildes valorizam o outro. O que diz a Bíblia? Considere seu irmão maior do que é você. Então nós temos que entender que quando você senta na mesa com humilde, você se levanta valorizado e honrado. É isso que Deus está falando. Anda comigo, eu vou te valorizar. Eu vou te honrar. Não é isso que Deus fala em Samuel, capítulo 2, versículo 30? Eu honro os que me honram, eu amo os que me amam, e os que me honram eu honrarei. É uma via de mão dupla, porque a Bíblia diz assim, que ao humilde Deus dá maior graça, mas resiste ao soberbo. Então estou falando com gente, irmãos, humilde, sabe, humilde não está falando de status, se você tem mais ou menos dinheiro, se tem uma casa boa ou não é isso que eu estou dizendo. Se o seu aparelho é de última geração, seu smartphone, ou é um mais simples, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de humildade aqui dentro, que é aquilo que eu carrego, é o ensinamento de Jesus Cristo, eu tenho comido dele todos os dias, eu tenho partilhado do seu amor, do seu pensamento, das suas ideias, das suas convicções, do seu reino. Então eu me alimento dele porque o jugo dele está sobre mim. Então eu ando junto com ele. Ele dá um passo, eu também dou o mesmo passo. No mesmo instante que ele dá um passo, porque o jugo nos leva a fazer isso juntos. Então agora eu estou sendo tratado com valor, eu tenho valor. É isso que Deus está fazendo com Elias, porque Deus não despreza aqueles irmãos que a quem ele chama. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, versículo 58, que nós não podemos parar nesse tempo, que devemos continuar fazendo a obra do Senhor, porque nenhum trabalho no Senhor é em vão. Deus recompensa a todos a quem ele chama, a quem ele comissiona, a quem ele levanta. Então se o caído foi ele que chamou, ele tem o prazer de ir lá, irmãos, e estender as mãos e trazer para cima de novo. Eu posso falar isso acerca de Pedro, você lembra? Pedro andando sobre as águas, e Deus falou, vem, Jesus falou, vem. E quando ele começou a afundar, o Senhor estendeu as mãos e o retirou da morte. Deus faz isso agora com Elias. Elias vem para fora, na voz mansa e delicada. E Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde. Todo mundo que senta na mesa de Jesus é valorizado.
Todo mundo que senta na... Olha quanta chave maravilhosa, irmãos. Quanta riqueza tem nessa mensagem hoje, hein? Amém. Quem senta na mesa de um humilde se levanta valorizado e honrado. Amém. Aleluia. Aleluia. E Jesus fala assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Elias, levante-se daí. E está aí. Está aqui, ó. Aqui, ó. Respondeu Elias: tenho sido. Deus falou: o que você faz aí? Não foi esse lugar que eu escolhi para você, Elias. Esse não é o teu final. Esse não é o teu fim. Ele fala de novo: ó, Senhor, só eu fiquei profeta. Não sou melhor que os meus pais. E Deus deixa ele falar, né? Quem tem boca quer falar. E Deus deixa ele falar. E lá no versículo aleluia, versículo 15, Deus fala assim: bom, você falou, agora eu falo. Então o Senhor lhe disse: volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Quem manda agora ir para o deserto? Deus. Vai e volta. Ó, volta pelo caminho deserto de Damasco. Quando você chegar lá onde? No deserto, você vai ungir Azael para rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel. Deus já tinha acabado com o reinado de Acabe. Vou acabar, chega, Acabe e Jezabel, já deu. Já deu. Então você vai ungir 2 reis e você vai ungir um profeta para o teu lugar. Você vai ungir um profeta, está aqui, ó. Vai ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás para ser profeta no seu lugar. Porque eles vão cumprir, versículo 17, eles vão cumprir a minha justiça. Tá, o versículo 17. E todavia deixei, agora eu vou te responder, Elias. Eu deixei 7.000 homens que não se dobraram a Baal, que não beijaram Baal, que não adoraram, que não prestaram gratidão a Baal. Eu tenho guardado esses homens, porque ninguém me pega de surpresa, Elias. Então, quando você estava fazendo todos aqueles sinais, tinha 7.000 homens orando por você, para que a glória de Deus viesse sobre Israel novamente. Então você não é o único. Todos estão passando o que você está passando, Elias. Mas eles não beijam Baal. Está difícil, mas eles não beijam Baal. Eles não abriram mão da convicção de fé. Por favor, não abra mão da sua convicção de fé. E aí Elias se agiganta de novo. E você sabe quem foi Elias? Ô, irmãos, quando a gente chegar no céu, eu quero dar um abraço desse profeta. Irmãos, ele me inspira muito, porque ele é um ser humano. E o Elias, então, ele vai, irmãos, e ele sabe agora ele volta a certeza, ele sabe que ele não vai morrer. Deus o chamou, ele andava tanto com Deus que Deus o chamou para si. Ele foi recolhido, irmãos, numa carruagem de fogo, num redemoinho de fogo, e ele foi levado aos céus. Por que tudo isso? Porque Deus o fortaleceu. E essa é a ceia do fortalecimento. Então essa ceia é para você que quer se fortalecer no Senhor. Essa ceia é para você que está dizendo: eu creio, Senhor, eu creio que nada nesse mundo vai tirar minhas forças, porque o Senhor é o meu pão e o teu Espírito é a minha água. A tua palavra é minha água. Estais limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então vamos orar. Você pode fechar os seus olhos. Você pode... Vamos consagrar aqui o pão. Pega o pão aqui para mim, por gentileza. E nós vamos consagrar. Feche seus olhos. Feche seus olhos e nós vamos orar. Pai, declaramos que famílias serão surpreendidas por notícias
de oportunidades. Famílias serão surpreendidas por portas de milagres nesse tempo. Famílias serão surpreendidas por teu cuidado em cada área, Senhor. Em cada área, muito obrigado. Cada área da vida. Pai, declaramos, Senhor, que não só ficaremos de pé em meio à crise, como também avançaremos. Levanta o abatido, Senhor. Levanta o cansado, Senhor. Nos dê semente de fé para gerarmos milagres de fé. Deus, eu creio, eu acredito, eu tenho tal convicção que é a tua bênção que faz tudo ser diferente para nós. É o teu favor que abre as portas de maneira sobrenatural, Senhor. É a aliança que o Senhor fez conosco, que nos garante segurança, mesmo em meio aos vales, nos garante paz, mesmo em meio às guerras e aos gigantes que se apresentam na nossa frente. É a tua aliança, Senhor, que nos garante proteção, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio a essa pandemia, a esse problema todo, porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o pão vivo, e por isso então nós celebramos a vida, e nós em nome de Jesus cearemos nessa hora. Nós abençoamos o pão, nós abençoamos a água, que todos aqueles que beberem desta água sintam a força, o refrigério, o frescor, mas também leva a cura, leva a restauração de saúde. Todo aquele que comer deste pão como símbolo de que Cristo é o pão vivo, receba a força necessária para continuar a caminhada, a jornada, para continuar crendo no amanhã, para continuar visualizando, para continuar sabendo que aquilo que ele carrega é muito maior, muito mais intenso que qualquer problema desse tempo e desses dias. Senhor, abençoe. Nós abençoamos, Senhor, o pão, aleluia, e a água. Haja a bênção de Deus, pois a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos participar. Pode depositar. Pode pôr aqui, ó. Põe aqui, por favor. Glória a Deus. Nós vamos comer juntos, tá bom? Já preparou o seu pãozinho aí? Já preparou a sua água, ó? Depositar água aqui, ó. Glória a Deus. Ó, glória a Deus. Vamos beber água, hein, gente? Beber água é bom, hein? Esse tempo tem que haver muita hidratação, viu? Olha aí, ó. Até o Samuel vai beber água, hein? Glória a Deus. É? Glória a Deus. Pronto. Tá? Eu vou pegar o meu aqui. O pastor vai pegar o dela aqui. Tá bom? Deixa eu pôr esse cálice aqui. Essa jarra, né? Amém. Corpo de Cristo. Amém. A água que fortifica. Amém? Amém? Entenderam? Tá? Então nós vamos comer. Tá bom? E eu vou pegar o meu aqui. Enquanto... Então, vocês pegam de vocês. Deixa eu pegar aqui o copo. Pronto? Vamos comer. O pastor está servindo ali a nossa família aqui. Tá? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então nós vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Só aumenta um pouquinho esse som, Paulo. Aumenta um pouquinho. Glória a Deus. Ao fundo de quão grande é o meu Deus, já dei um gole na água. Aleluia.
Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Pronto, vamos comer? Vamos? Deus abençoe você e sua família. Espero que você esteja em família, em amigos. Enfim, que em nome de Jesus você possa aí desfrutar desse momento, tá? Beber da água. Se puder também, tire uma foto para mandar para nós fazermos aquela coisa bonita, né? A pastora faz uma arte bem bonita. E vamos comer, tá bom? Deus os abençoe, gente, ó. Ceia do fortalecimento. Sejam fortalecidos no Senhor, aleluia! Comamos o pão e bebamos da água. Corpo de Cristo e água do Espírito. Vamos comer. Uau! Eu já tomei o meu aqui. Pela fé se sinta fortalecido, tá? Pela fé, sinta-se fortalecido em nome de Jesus. Imagine Deus no seu futuro. Amém. Tá? E nós estamos todos juntos agora, um só corpo. Amém. Tá bom? Um só corpo. E nós estamos todos juntos aqui para amarmos o Senhor. Tá? Amém. E beba muita água, viu, queridos? Sabe que esses dias eu estava, acho que foi agora, eu estava pensando, pode. Deus abençoe a todos. Esses dias eu estava pensando que hoje o pão se tornou um vilão, né? O pão se tornou um vilão aí, todo mundo que quer emagrecer não pode comer mais pão, ou tem que ser restrito, enfim. Mas pão é delicioso, não é não? Bom é comer pão, né? Bom é poder comer pão. Guardado as devidas proporções. Bom é comer pão e bom é beber água. Não é verdade? Então beba muita água, se hidrate, viu? Nesses dias se hidrate. São dias secos, não é verdade? Mas se hidrate bastante, tá? E Deus é maravilhoso.